Sabe aquela sensação de que todo mundo está vivendo algo incrível e você está só existindo? Pois é, as redes sociais fazem isso com a gente. Eu sou Yasmin, psicóloga, e hoje eu vou falar sobre redes sociais, comparação social e a sensação de estar por fora. Nós vivemos em um mundo hiperconectado, onde as redes sociais não apenas nos informam e nos divertem, mas também moldam a nossa percepção sobre nós mesmas e sobre os outros. Embora tenha um papel importante sim na manutenção de vínculos e no compartilhamento de experiências, diversas pesquisas indicam que o uso intenso das redes pode estar sim diretamente ligado a sentimentos de inadequação, comparação social e até sintomas depressivos e ansiosos. Se você abrir as redes sociais agora, vai ver um festival de viagens, encontros, momentos incríveis e gente vivendo a melhor fase da vida. Mas se você não estiver sentindo essa animação toda, e se você não tiver planos incríveis ou simplesmente não estiver no clima, aí entra um problema, a comparação. O mecanismo da comparação social tem uma dinâmica de funcionamento e um dos principais mecanismos psicológicos envolvidos nesse processo é a comparação social, que foi um conceito estudado por Leon Festinger na década de 1950. Segundo a sua teoria, é a teoria da comparação social. Os seres humanos possuem a necessidade inata de se comparar com os outros para avaliar as suas próprias habilidades e status também. E essa comparação ela pode ser ascendente, que é quando nos comparamos com pessoas que julgamos melhores do que nós, ou descendente, quando nos comparamos com pessoas que percebemos como piores que nós. E o problema das redes sociais é que, na maioria das vezes, essa comparação ela é enviesada, ela é condicionada. Então, ao rolarmos o feed, nos deparamos com recortes cuidadosamente selecionados das vidas alheias, fotos editadas, momentos felizes e conquistas profissionais. Raramente vemos fracassos, inseguranças ou a monotonia do dia a dia. Esse efeito vitrine gera a ilusão de que a vida dos outros é mais interessante, mais produtiva e bem mais sucedida do que a nossa. E o que acontece? Qual é o impacto psicológico da comparação digital? Os estudos sugerem que a exposição excessiva a esse tipo de conteúdo pode sim intensificar o sentimento de inadequação e insatisfação com a própria vida. Tem um estudo publicado numa revista importante do campo da psicologia que apontou que o tempo gasto em redes sociais está positivamente correlacionado com sintomas de depressão e ansiedade, especialmente entre jovens e adultos, e a gente também tem observado isso em crianças. Isso ocorre porque o contato constante com padrões irreais de sucesso, beleza e felicidade pode gerar uma sensação crônica de não pertencimento, como se estivéssemos para trás em relação aos outros. Um outro fator agravante é o FOMO, que, traduzido a sigla do inglês para o português, significa medo de estar perdendo algo. Você já ouviu essa expressão? E esse é um fenômeno amplamente estudado na psicologia. FOMO se refere à ansiedade gerada pela percepção de que outras pessoas estão tendo experiências mais gratificantes do que nós. E esse medo ele é intensificado pelas redes sociais, que nos expõem a eventos, interações e conquistas que podem fazer com que a gente se sinta mais excluídas ou insuficiente. E a sensação de inadequação gerada pela comparação, ela pode influenciar diretamente a nossa autoestima, as nossas relações interpessoais e também até o nosso comportamento financeiro. Por exemplo, como gastar mais para manter uma imagem nas redes. E aí eu quero trazer um contraponto em relação a FOMO, que é a JOMO, com J mesmo. E o que significa JOMO? Traduzindo, significa a alegria de não estar em todos os lugares. Se a FOMO nos faz sentir que estamos sempre perdendo algo, o JOMO, ou a alegria de estar fora, nos ensina a valorizar as escolhas que fazemos e a viver no nosso próprio ritmo. Olha que interessante. A JOMO é não se preocupar em estar onde todo mundo está. É escolher o que realmente faz sentido para você, sem a necessidade de validação externa. É encontrar prazer no descanso, no autocuidado, no tempo offline e na qualidade das experiências vividas, sem culpa. Então, como reduzir o impacto negativo das redes sociais? Aqui vai algumas ideias, tá bom? A boa notícia é que existem estratégias que podem minimizar, atenuar os efeitos e promover assim o uso mais saudável das redes. E alguma delas inclui o quê?
A primeira, reestruturar a comparação, organizar a comparação, tá? Ou seja, em vez de você se comparar com outras pessoas, compare-se consigo mesma. Exemplo, onde eu estava há um ano? Quais os pequenos avanços que eu já fiz? A ideia é isso, comparar a si mesma, tá? O outro ponto é filtrar o conteúdo consumido. Por exemplo, seguir perfis que geram bem-estar e desfazer-se daqueles que despertam sentimentos de inadequação ou inferioridade. O outro ponto também é praticar o uso consciente das redes, estabelecer limites de tempo, evitar o uso excessivo antes de dormir, que é a famosa higiene do sono, e estar atento ao impacto emocional após o consumo do conteúdo. Experimente, em algum momento da sua vida, deletar aquele aplicativo do celular. E aí você vai perceber quantas vezes você tem a necessidade automática, se você entra no piloto automático, de ficar clicando e acessar aquela rede social. É assustador. E o outro ponto também importante é lembrar que as redes sociais não refletem a realidade. O que vemos online são recortes editados da vida alheia e não uma visão completa. Você já sentiu um aperto no peito ao ver alguém curtindo o momento que você deveria estar vivendo? Saiba que isso não é uma percepção isolada. A comparação, ela é um processo natural do ser humano, mas pode ser regulada para não comprometer o nosso bem-estar. Fazer com que isso seja funcional na nossa vida. Afinal de contas, ninguém é 100% feliz o tempo todo. E as redes sociais nunca vão mostrar isso. Você não precisa provar nada para ninguém, só para você mesma. Fica aqui o convite da reflexão e me diz aqui como é o uso da rede social para você, como que ela afeta. Faz sentido o que eu compartilhei com vocês aqui? Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Até mais!